Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde mais uma vez a todos que estão aqui na nossa última aula do curso de Avaliação Econômica de Projetos. Vamos começar aqui a aula, mas a aula de hoje, assim, a Vanessa está falando que está com problema, está pelo celular, mas hoje é uma aula diferente, não vai ter, vocês não vão usar, como de outras aulas, vocês não vão precisar fazer nenhuma atividade, porque hoje eu vou dar o conteúdo aqui. Vocês podem até fazer uma parte da atividade do trabalho já aqui, que tem um detalhezinho a mais, que eu vou falar do trabalho daqui a pouco. E aí vocês podem fazer agora, depois que fizer o download lá, tá? Mas vamos aqui, vamos seguir o roteirinho aqui. O que é que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem, ó, a nossa aula. Essa aula é a nossa aula 14, tá aqui nesse quadro, né? Tá aqui no quadro, para quem tiver no celular, quem tiver no celular vou aumentar um pouquinho aqui. Tá? Aula 14. A gente vai ter mais uma aula só, a próxima aula é um vídeo curto de encerramento do curso, vídeo curtinho mesmo, onde eu vou pedir para vocês assistirem o finalzinho, e eu vou explicar como vocês preenchem o formulário. É um formulário de avaliação do curso, tá? Como vocês sabem, eu tenho o meu NPS por aula, e eu quero também, eu tenho um formulário de NPS que é para o curso inteiro, a avaliação global do curso. E aí eu vou pedir a vocês, mesmo quem não preencheu os formulários por aula, que não deixe de preencher esse, quando eu liberar. Eu quero até que vocês terminem os trabalhos todos e tudo, feche tudo, para no final preencher com o curso realmente encerrado, já depois que vocês terminarem o trabalho. Mas eu preciso do feedback honesto, assim, sincero de vocês em relação a tipo, o que pode melhorar, o que foi bom, né? Para que eu possa já melhorar o próximo curso, já que a avaliação da UFAL, ela demora um pouquinho, sai um pouco depois. Quando sair a avaliação da UFAL, eu já estou no meio do outro semestre, aí não dá tempo de melhorar, tá? Aí aqui, ó, a gente está na aula 14, eu vou colocar aqui no nosso Kanban aqui do curso, né? Colocar aqui lá para o final, Vou dizer qual é o conteúdo da aula de hoje. É uma aula bem prática. Eu resumi bastante o assunto. E estou dando esse conteúdo aqui de uma forma bem prática para vocês entenderem. Eu acho que esse curso foi até um pouquinho diferente dos demais, que eu dei um curso muito mais prático, a partir daquela ideia do projeto, né? 18, aqui, né? Ó, a avaliação começa no dia 20 de março, dia 18, que agora, eu acho que deve estar começando agora, né? Então aqui, eu vou colocar a aula como comprida, né? Então, qual é o conteúdo da aula de hoje? Análise de sensibilidade, Monte Carlo e planilha, tá? Observem que em cada aula que está aqui, tem no card, tem o sumário da aula, e tem, aqui não são links abaixo, mas são os links usados, links utilizados, porque o link não está, na verdade, no Trello, né? Até tem o link do Trello, mas não são os links disso. Então, o link do Trello era para estar aqui. O link para essa aula no Trello, eu vou até colocar aqui, que está faltando, avaliação econômica, atividades. Eu vou entrar na aula aqui, cadê ela? 8, 9, 10, 11, 14, foi o 14 essa aula aqui. Então, esse link, ó, eu vou copiar o link aqui e vou colocar lá no Trello, porque pelo Trello chega lá também nesse, ó, se eu vier para cá, eu chego na aula. Pronto, cheguei na aula aqui, que é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, deixa se vocês quiserem, deixa eu vir aqui para a tela, eu tenho a tela aqui embaixo, se vocês quiserem interromper, fazer pergunta, levanta a mão, ou coloca a pergunta aqui, ou qualquer problema que venham a ter, vocês colocam aqui no chat que eu estou acompanhando, tá? Eu fico olhando aqui para cima, para a câmera aqui, mas eu fico olhando na tela de cima aqui, a aula, tá? Então, vamos lá. Existe uma coisa que é muito importante, e a gente faz isso inconscientemente, a gente faz isso, que é uma coisa chamada análise de sensibilidade, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo de uma análise de sensibilidade corriqueira, assim, do dia a dia, né? O que é que a gente faz, por exemplo, quando de repente uma panela está do fogo, a gente toca para ver se está quente, né? Então você está
tá medindo ali, ver o que acontece se você tocar. Tá? Então eu coloquei aqui uma análise de sensibilidade sensorial, realmente, né? Que é de toque, né? Num problema de avaliação econômica de projetos, no EVTE, a análise de sensibilidade, ela também é uma coisa que está relacionada a teste. Como a gente está trabalhando com métodos estatísticos, com valores aproximados dentro do estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto, a análise de sensibilidade e o método de Monte Carlo são muito usados, e eu vou mostrar para vocês um caso prático. Eu até vou usar um pouquinho do ChatGPT, mas eu vou direto para uma planilha. Eu vou pedir para vocês baixarem essa planilha, porque cada um de vocês pode pegar essa planilha e tentar montar, vocês vão conseguir montar uma planilha equivalente para o projeto de vocês. Essa é uma parte do trabalho final, que eu vou voltar para o trabalho final. No final dessa aula. Observem que eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar aqui para... Observe o que é que eu tenho aqui no quadro, atividades, que eu tinha prometido para vocês que eu ia fazer, ó, entrega final. Na entrega final tem aqui, observe que está detalhado como é que vai ser dada a nota AB2, tá certo? Se vocês quiserem entrar nesse link para facilitar, tá no chat aqui. Mas vamos deixar isso aqui para o final, tá? Vamos focar lá na aula 14, que é a aula que a gente está, para a gente não perder o foco. No final eu volto para essa parte do trabalho final, que é que vocês têm que entregar, qual é a forma que isso vai ser apresentado para mim no encerramento do curso, e aí eu entro também na questão da presença hoje e tudo mais, tá? Voltando aqui para a atividade. Vamos lá. Vamos lá para essa aula de hoje, né? Cadê ela aqui? Análise de risco, análise de sensibilidade. Vocês vão baixar essa tabela que está aqui, ó. Tem alguns vídeos que eu vou dizer o que são esses vídeos aqui. E tem essa tabela. Tá vendo que é uma tabela Excel? Eu quero que vocês baixem essa tabela aqui, ó. Eu vou baixar ela no meu computador, ó. Eu estou baixando e vou abrir ela e, ó, na verdade, eu vou baixar, fazer o download para não ficar abrir uma nova janela. Na verdade, eu quero fazer o download dela, apertar nesse botãozinho aqui. Fiz o download e eu vou abrir o Excel e colocar na tela para não ficar trabalhando aqui dentro da planilha da web. Eu prefiro trabalhar dentro do Excel direto. Deixa eu ver até se é um Excel ou é um... Data da adição. Pronto, abri aqui. Observe que a gente vai para o ChatGPT depois para pegar algumas definições de aplicação, esse tipo de coisa. Mas eu quero primeiro que vocês entendam como funciona o método. Tá? Vamos lá. Vou aumentar aqui a tela. Acho que vocês estão com a minha tela compartilhada. Estão vendo aí a tela, não é isso? Vocês estão vendo? Tá ok. Estão vendo a fórmula? Eu estou vendo aqui, tá certo. Tá. Então, o que é que tem aqui? Ó? Observe que tem duas abas. Tá? Tem essa primeira aba e tem essa outra aba aqui. Aliás, eu tô abrindo dentro do próprio chat. Eu tinha aberto o Excel. Deixa eu... Dentro deixa eu ver aqui. Excel. Quero abrir essa aqui, que eu fico mais confortável trabalhando dentro do Excel. Essa aqui. Vou dar um zoomzinho aqui também. Cadê? Exibir. Zoom. Observem aqui o seguinte. Aqui é um fluxo de caixa, tá? Entradas e saídas, fluxo de saída, fluxo de entrada. Que vocês já sabem montar, que eu ensinei isso ao longo do curso. E aqui tem a taxa, 1,2 ao mês, certo? Aqui é só um explicativo, é uma explicação da fórmula do VPL, que eu também já dei isso lá atrás, e não vou... Mas essa fórmula é o que está implementado aqui. Tá? O que é que tem aqui? Aqui tem um exemplo de petróleo. Tá? É um exemplo bem macro. Tá? Essa planilha, o Valmir montou a primeira versão dela e eu complementei.
O que é que tem ali? Ó? Custo de exploração e perfuração de poços. Custo da instalação de equipamentos. Ou seja, isso aqui são as despesas basicamente as despesas de CAPEX. São as despesas principais. Você já tem isso aproximado para o projeto de vocês. Quanto custa a exploração e a produção de poços? E a perfuração de poços? Qual é o custo da instalação de equipamentos? Então, valores chutados aqui é só a título de exemplo, tá? E aqui o custo da produção do barril. Vamos supor que o custo de produção do barril seja $20. Tá tudo em dólar. E o valor residual do equipamento, lá no final, esse equipamento que custa hoje 20 milhões, ele lá no final, a gente vai dar um valor para ele de 1.380. É como se fosse assim um carro velho, tá? Os equipamentos, lá no final, tem um valor residual. Se você quiser vender, se quiser usar para um outro projeto, ele tem esse valor aí. Tá? É uma depreciação que é aplicada. No caso aqui, eu estou dando um chute, mas existe uma fórmula, existem fórmulas para cálculo de depreciação. Para você fazer um fluxo de caixa, incluindo a depreciação de equipamentos, e cada equipamento tem uma fórmula que faz uma depreciação diferente. Tá? Eu estou dizendo só que existe, mas a gente não trabalhou isso aqui no curso, que não dá tempo, não era o caso. Aí aqui tem o custo de produção. Aqui tem o valor residual, aqui tem o preço do barril. Veja, o preço do barril, eu coloquei aqui $30, é muito barato isso. O preço do barril varia o tempo todo. E ele hoje, quer ver aqui, se eu colocar aqui na internet, ele vai me dar aqui dólar, preço de barril, essas coisas. Quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Preço, barril e petróleo. Ó, tem vários tipos de preço e tal, mas ó, eu vou pegar aqui, ó, tem as datas aqui, tá vendo? Tem aqui, 85. Vou pegar aqui esse valor, 85. Vou pegar esse valor, 85, e colocar aqui o preço do barril. 85. Mas esse preço é flutuante. Veja que ele varia todo dia. E o método de Monte Carlo e a análise de sensibilidade, elas são aplicadas principalmente para as variáveis principais que podem afetar o nosso VPL, o nosso fluxo de caixa. Explico já. Aí aqui tem o custo de produção. Se vocês procurarem, eu tenho isso em algumas tabelas, mas vamos botar assim, ó, custo de produção de petróleo no pré-sal. Ó, em cada barril tirado do pré-sal custava $9,1 da Petrobras. Isso em 2014. Lá atrás era muito mais caro. Ó. O custo de produção, tá? Hoje já custa cerca de $3,3, de acordo com a Dantas da OSP, que aí deve ser uma consultoria. Tá? Ó, pré-sal, a presença e corresponde a 75% da produção nacional. Certo? Veja aqui o impacto disso. Né? Eu vou colocar aqui. Vamos supor que o custo de produção seja 10. Observe que é um valor aproximado, porque você imagina quanto a Petrobras gasta para operar uma plataforma, uma só, que está produzindo vários milhões de barris por dia. São várias plataformas, são vários cenários, então os custos não são exatamente homogêneos, tem custos, mas é aproximado. Então o custo médio é $10. Tá? Observe que o que está montado aqui é um fluxo de caixa, tá? Que eu preciso que vocês façam isso no trabalho de vocês. Um fluxo de caixa aproximado que seja, tá? Aqui tem ano 0, ano 1, ano 2 até o ano 10. E aqui tem a produção. No primeiro ano é 0, no segundo ano é 2,8, no segundo ano esse valor é dado, tá certo? É uma curva de produção. Começa produzindo muito, depois vai caindo, depois no 10º ano está bem menor. Não é exatamente isso, porque leva uns 20 anos para começar. Leva uns 6 ou 7 anos para começar a cair e para ficar bem baixinha lá no finalzinho, quando os campos ficam maduros, que a gente chama. Né? Observe aqui. Despesas totais. Como é que são calculadas essas despesas totais? B7 mais B8. Vocês vão ter a planilha com vocês aí, já estão com ela baixada.
Quem é B7 mais B8? Aqui. É o custo de exploração e produção e perfuração mais o custo de equipamento. É aquele que a gente está considerando aqui CAPEX. O CAPEX está aqui, todinho. Então, no primeiro ano, observe que no primeiro ano é a soma. No segundo ano, o que é que é? Que conta é essa que está sendo feita aqui? As despesas totais. Observe que tem B9 vezes F9 vezes... aí tem um valor aqui que é, deixa eu ver aqui, 1 milhão. Se não me engano. Na verdade, deixa eu ver esse valor aqui, o que é que é? Deixa eu ver esse valor aqui. É o custo, veja aqui, o B9 quem é? O B9 é o custo de produção. Tem 2 milhões e 800, acho que essa conta está errada ali. Vou corrigir agora. Ó, 2,8 milhões de barris, que é o F9, né? O F9 é 2,8. O B9 é o custo de produção por barril. Ou seja, o custo de produção... Não, o custo de produção... tá certo. É isso que está em dólar vezes isso que está aqui, que é em milhões. Por que está essa conta aqui multiplicando por milhões? Porque aqui está 2,8. É só um ajuste de unidade. Então, 28 milhões. Aqui é o quê? A mesma coisa. Só que como esse custo é variável pelo número de barris produzidos, então aqui tem os valores das despesas que estão entrando, vamos dizer assim, valor de despesa. O valor de entrada, a receita é o quê? A receita é F9. Quem é F9? O preço do barril, que foi aquele preço que a gente pegou agora. Preço do barril. Vezes, quem mais? Vezes, cadê? Porque eu errei aqui alguma coisa. Ó. Vezes o número de barris, que é esse aqui de novo, 2,8, né? O custo era, a receita são 2,8 milhões nesse ano. Que vai dar esse valor aqui. Desculpa, pessoal. Peraí que a garganta está falhando aqui. Aqui tem... Aí aqui está o quê? O fluxo de receita, o fluxo de despesa. Tá? O fluxo de caixa, aqui final, é um menos o outro. Tá? E o fluxo acumulado é isso que está aqui. Tá? Então aqui vocês vão ver que é uma fórmula também. Ó. É um menos o outro. Que é isso que vocês vão montar para o trabalho. E aqui é um fluxo acumulado. É uma mais a outra. Vai acumulando, acumulando até dar esse valor total. Usando a fórmula do cálculo automático, que eu expliquei também isso numa das aulas lá do início do curso, como usar a planilha Excel para calcular VPL, TIR, payback de projeto usando as fórmulas de Excel. Tá? Aí aqui, ó. Depois que você monta um fluxo de caixa, o VPL, o que é, ó? Tá vendo que tem VPL? Taxa, quem é a taxa? Tá vendo o B12, ó? VPL, taxa, é o 8% que está aqui. Aí valor 1, valor 2, é na fórmula do VPL, que é, aí, isso aqui é o que, ó? De L8 a L18. L8 quem é? Quem é que está aqui na fórmula, ó? É esse fluxo de caixa final, ele está marcando aqui. Certo? Então, se eu fizer isso, se eu montei o fluxo de caixa certo, ele já calcula o VPL, que eu não vou explicar isso agora, mas é baseado nessa fórmula aqui. Tá? Que aí deu um VPL aqui de 705 milhões. Uma taxa interna de retorno de 322%. Na verdade, isso não existe, é porque os números não estão compatíveis aqui. Até porque, ó, o payback acontece, aqui é uma fórmula, né?
também. É uma continha para se calcular o payback. O payback se daria no quarto mês aqui. 4 meses e 16 dias. Aqui a conversão do 4,5 meses, os 0,54 meses daria 16. Então 4 meses e 16 dias, o que não é um valor razoável. Mas observe que VPL, TIR e Payback, os 3 indicadores que a gente calcula para saber se vale a pena aquele projeto ou não, estão calculados aqui nessa planilha de uma forma bem simplificada. Tá? Para você dizer assim, não, VPL maior que 0 tá ótimo. TIR sobrando também, e Payback aqui. Só para a gente fazer uma análise de sensibilidade, vamos mexer em algumas variáveis. Então, quais são as variáveis que a gente vai mexer? O que é que acontece se o custo de produção, por exemplo, dobrar? Se for para 20. Observem que o VPL diminuiu, o TIR diminuiu e o Payback se manteve. Tá? Observe que se aumenta o custo de produção, diminui o VPL, diminui a TIR. Se o preço do barril de repente tem um problema grave assim, o preço do barril, uma guerra, falta petróleo no mundo inteiro, o preço do barril passa para 200. O que é que vai acontecer? Vai aumentar muito, tudo vai aumentar muito a favor da empresa, né? Ou seja, aquele projeto vai se viabilizar ainda mais porque o custo do barril foi muito para cima. Tá? Mas observem também que quando a gente está fazendo uma análise de sensibilidade, por que a gente faz uma análise de sensibilidade? Para a gente sentir. Análise de sensibilidade. Tá? Para a gente sentir, e como é um estudo de viabilidade técnica e econômica, é uma coisa aproximada, a gente faz uso de planilhas ou de softwares. Tá? Tem softwares, tem sistemas para se fazer avaliação econômica de projeto, especificamente. Tá? A gente não usou aqui nenhum sistema, mas tem software para isso, especificamente. Eu estou usando aqui uma planilha simples para vocês, com vocês. Só que, será que um estudo desse, aonde eu estou calculando somente em uma situação, com um preço de barril que está flutuando todo dia, o custo de produção é uma coisa que é mais fixa, é mais congelada, mas o preço do barril ele flutua todo dia assim, ó. Imagina, durante 20 anos a flutuação, é muita flutuação. Tá? O preço de barril de petróleo é igual a dólar. Todo dia tem uma variação. E é em dólar. Tá? Então, na verdade, para o país que produz, certo? Ele vende em dólar. E se o custo de produção, o custo dele aumentar muito, por exemplo, em tese, para um país que tem muito petróleo, quando o preço do petróleo aumenta, aquele país, em tese, eu não estou analisando as outras circunstâncias, porque pode ser uma guerra, se beneficia, a empresa se beneficia porque o preço aumentou muito, então a taxa de retorno, tudo vai girar muito a favor da empresa e dos acionistas que estão apostando naquela empresa naquele período. Tá? Só que sentido faz, vocês são engenheiros, já estudaram estatística, a análise de um ponto de um negócio que varia todo dia? Então, para se fazer uma análise estatística um pouco mais precisa, se faz uso do método de Monte Carlo, que é o método mais clássico, mais tradicional nesse sentido, e já está montadinho aqui para vocês aprenderem de forma prática. Tá? Deixa eu vir aqui para explicar agora essa tabela. Deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí, o que aconteceu? Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Botar um zoomzinho aqui de 200%. Quem tiver no celular vai enxergar. Observe que a gente trouxe para cá, para essa planilha, o custo de exploração e perfuração dos poços. Tá? 43 milhões. Custo de instalação dos equipamentos, 20 milhões. Eu trouxe para cá. Observe agora que a gente escolheu três variáveis
para fazer uma análise de sensibilidade variando as 3 variáveis que são as mais importantes para esse problema. Observem que o que eu estou fazendo aqui, eu preciso que vocês façam para cada um dos projetos de vocês. Tá? Vocês vão pegar essa planilha, vou falar no final, aquela planilha que a gente montou no começo do curso, deixa ela lá, para não dificultar muito, não tentar integrar, porque vai usar uma ciência de Excel que vai atrapalhar vocês mais do que ajudar. Peguem essa planilha aqui e tragam as informações que tem lá de CAPEX, de OPEX e tal, para a gente montar uma coisa simples aqui. Precisa trazer tudo? Não necessariamente. Vamos montar uma coisa simples. Eu quero que vocês façam uma análise de Monte Carlo, que é essa planilha que está aqui, para o projeto de vocês. Quem tiver dúvida vai me perguntar. É por isso que eu estou colocando isso aqui, para vocês entenderem a lógica do que eu vou fazer agora. Porque vocês vão usar essa mesma lógica para fazer o trabalho de vocês. A planilha já está montada, o que vocês vão fazer é basicamente trocar valores e vão ter uma sensibilidade em relação ao problema que vocês estão trabalhando no projeto. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? O custo de produção. Aí você escolheu as 3 variáveis, você vai definir um valor mínimo e um valor máximo. E você pode definir, inclusive, qual é a função de variação que você quer considerar no seu método de Monte Carlo para interpolar os valores ali dentro daquele intervalo. Por exemplo, o preço do barril, eu vou colocar aqui um mínimo de 30 e um máximo de 150. Tá? O petróleo já foi muito barato, tem períodos que ele foi muito barato, tem períodos que ele é muito caro. Mas a faixa é mais ou menos essa. Tá? 30 é muito baixo, mas não chega a isso não, mas vamos botar aqui 50. Depois aí a gente faz uma análise de sensibilidade aqui. O custo de produção, vamos botar o mínimo 10,80. E a produção de barris, ela pode variar também. Então eu estou variando ela desse valor aqui de 1 milhão a 2 milhões e 800 por ano. Observe que eu estou variando a produção no ano. E o nosso fluxo de caixa é no ano. E o que é essa tabela aqui do lado? Que é a aplicação do método de Monte Carlo. O que é? Olha quantos casos tem nessa tabela. A gente não vai chegar nunca no fim dela. Cada ponto dessa tabela é uma análise diferente. Se não me engano, tem mais de 10 mil casos. A gente simulou 10 mil casos iguais a esse aqui. Aqui é só um caso. Aqui são os valores para um caso. No método de Monte Carlo, são os valores para 10 mil casos. Então, a partir de 10 mil simulações, variando aleatoriamente essa faixa de valores, essa e essa, se consegue fazer uma análise um pouquinho mais precisa do que você pegar somente um ponto de uma determinada situação num projeto de engenharia. Tá? Então aqui, o que é esse custo de produção? A gente acha que aquela função randômica, né, aleatório, não serve para nada. Tá aqui uma aplicação, serve muito. Tá? Olha aqui uma aplicação dela. Aleatório enter é uma função aleatório entre B13 e C13. O custo de produção varia, é qualquer número entre 10 e 80. Essa mesma função está sendo usada para preço do barril, só que dentro dessa faixa aqui, que está sendo usado para produção aqui dentro dessa faixa aqui. Ou seja, eu estou variando, fazendo uma análise de sensibilidade, variando 3 variáveis que são as mais importantes. No caso de vocês, se for uma variável só que é a mais importante, se forem 2 variáveis só, acho que tem 2 variáveis, vocês vão variar o valor mínimo e o valor máximo. Pode pegar o equipamento, pode pegar os equipamentos, aí é com vocês, cada projeto é um projeto. Então cada um vai precisar construir uma planilha dessa. Aí observe que o primeiro caso é o quê? O primeiro caso, ele pegou o aleatório $54, o custo de produção, o preço do barril 85, a produção 1.200.000,
de despesas. Despesas é o quê? Aí é um valor fixo, despesas e receitas. Despesa e receita, na verdade, não é fixo, é a produção que está aqui, é o valor que está aqui vezes o custo de produção por barril. Receita também é um valor que varia, né? E aqui é o fluxo de caixa total. Aqui é o fluxo de caixa em milhões, tá? Que está convertido. E aqui agora o VPL, o TIR e o payback não estão aparecendo aqui. Por quê? Porque já está calculado aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que está a média. Média, eu acho que o VPL... Deixa eu pegar aqui o fluxo de caixa total. É esse aqui. O fluxo de caixa em milhões. É esse aqui. Ó. É que aqui não está... Eu tenho que melhorar essa planilha aqui, porque aqui só está calculado, tipo, a média aqui desses valores todos. Tá? Não está nem calculado o VPL aqui. Eu poderia calcular aqui o VPL, o TIR e o payback. Tá? Mas aparentemente aqui é o VPL. O desvio padrão, valores negativos, ó, de 10 mil pontos, deram 638, deram valores negativos para o VPL. A probabilidade de prejuízo é 6%. Observe que está muito mais preciso agora do que no caso de um ponto só. Tá? Aí, vamos pensar assim o seguinte. O preço do barril, ao invés de 50 e 150, vamos botar aqui 120, 150. Ó, a probabilidade de prejuízo diminuiu, foi para zero. Nenhuma foi calculada, nenhuma situação. Por quê? Porque o preço está muito alto. Aí eu pego aqui, vamos supor que eu boto 20. Isso aqui é uma análise de sensibilidade, né? Ó, eu boto 20 e boto no máximo uma crise 20 e 50. Olhe que a probabilidade de prejuízo já foi para 63%. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu posso chegar aqui o mínimo. Se eu variar os outros valores, variar a produção também vai dar. Vou colocar no 40 e 85 e 100, 90. Aí aqui a probabilidade de prejuízo 22%. Tá? Então, com base nessas possibilidades, aqui tem uma nuvenzinha de pontos em milhões. Eu poderia trabalhar, elaborar muito mais aqui, mas basicamente é isso que é uma análise de sensibilidade usando o método de Monte Carlo. Qualquer exemplo, qualquer caso, o método de Monte Carlo é simples assim mesmo. Tá? Vocês entenderam a ideia, pessoal? Aqui, coloca aqui no chat aqui se a ideia ficou clara. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou passar para outra parte da aula aí. Certo? É bem intuitivo aqui, né? Então, vocês vão já baixar a planilha e, evidentemente, devem ter entendido o que eu expliquei aqui, mas entender mesmo é só aplicando. Tentar aplicar no projeto de vocês. Porque aí vocês já vão ter uma noção melhor já vão saber, né? Montar um fluxo de caixa com base em tudo que vocês fizeram. O conteúdo do EVTE, o passo a passo vocês já fizeram. Inclusive análise de risco, aquelas coisas que a gente fez na última aula. Agora eu estou dando um método estatístico que vocês estão aprendendo, pelo menos de Monte Carlo, para não tomar uma decisão de um EVTE com base somente num ponto, num valor. Dá para fazer uma análise mais robusta que nem essa. Tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui voltar à tela principal para mostrar a vocês aqui o seguinte, antes de passar para o trabalho, tá? Então, ó, análise de sensibilidade do método de Monte Carlo, caso prático, aplicação do método de Monte Carlo, e aqui embaixo tem uma série de links. Teve semestre que eu dei essa aula de outro jeito, tá? Tem algumas dessas aulas, eu acho que essa primeira aqui, não sei se é essa, tá estranho, porque acho que tem a mesma aula duas vezes aqui, eu acho que foi um erro que eu cometi aqui, deixa eu editar para apagar uma. Deixa eu editar aqui, editar. Ó, uma análise. Não. Tem duas vezes. Não. Tem uma só. Não, tem duas.
E a árvore de decisão, tem duas. Deixa eu apagar essa aqui, que tá demais. Salvar. Observe, tem uma coisa que eu, apesar de não ter falado para vocês aqui, tá muito bem explicado num exemplo simples. Aqui eu vou considerar dado para vocês que é árvore de decisão, tá? Ó, então, um videozinho de 58 minutos, inclusive foi um trabalho feito em sala, tá? Ó, essa aula é uma aula parecida com essa aqui. Então, pessoal, só que nessa nossa eu trabalhei aqui, ó. O melhor quando que a gente se mete na vida, né? É uma dica que falou monetário. Andar ali mais cenário. Quando então aqui, na outra sala. Então aqui eu expliquei e fui fazendo com eles assim usando a árvore de decisão, análise de sensibilidade usando a árvore de decisão. Um exemplo simples e prático, tá? Esse vídeo aqui, ó, ele é até bem assistido. Tem até muito like aqui. Deixa eu voltar aqui para ele. Aí eu tô colocando essas aulas para vocês, se quiserem complementar esse assunto, tá? Ó, uma introdução à análise de risco. Então, ó, bem, deixa eu ver se é essa aqui. Vou passar o link para vocês agora. Também para vocês aqui da planilha, tá? O microfone. Se você investir nessa área, você pode, próximas aulas, conclusão de curso, aplicações práticas de gráfico tornado e onde a gente vai decidir. Essa planilha. Aí tem outra. Essa aula foi muito parecida com essa que eu dei hoje, só que com mais algumas coisas. E como vocês têm que fazer o trabalho final, aí eu vou falar daqui a pouco sobre ele, sobre o trabalho final, só para descrever exatamente o que vocês vão me entregar, para não ficar dúvida, tá? Só que trouxe também um vídeo que eu achei hoje na internet, preparando essa aula, desse cara assim, um vídeo bem simplesinho, porque percebam o seguinte: a avaliação econômica de projeto, tá? Ela se aplica a projetos de engenharia, mas ela se aplica a projetos de empreendimento, projeto de empresa. Vou montar uma empresa, vou montar um negócio, vou vender produtos, vou vender serviço. Esse conteúdo dessa disciplina, além da aplicação específica para projeto, se vocês forem fazer concurso, eventualmente Petrobras, concurso para engenheiro, em alguma empresa, esses assuntos que eu dei para vocês aqui, eles em geral caem em concurso também, tá? Aí observe aqui, análise de sensibilidade. Esse vídeo transformar isso numa tabela. Esse vídeo ele é de 5 minutos, tá? Vou passar ele aqui para vocês ver. É mais para mostrar para vocês. Eu tinha mostrado para vocês o vídeo do investidor Sardinha, né? Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês assistirem junto comigo um exemplo bem simples de aplicação da análise de sensibilidade de um jeito um pouquinho diferente que eu passei para vocês agora usando o método de Monte Carlo. Você vai aprender a transformar isso numa tabela dinâmica igual a essa em menos de 5 minutos. Aqui a gente tem um modelinho. Vocês conseguem ouvir? Vocês conseguem ouvir? Bem básico de uma loja de cadeiras. Aqui a gente tem as cadeiras vendidas, o preço por cadeira, o custo de cada uma dessas cadeiras, o aluguel da nossa loja e os salários que a gente paga de todos os funcionários e os gerentes dessa loja. Então aqui embaixo a gente tem a nossa receita, que é o número de cadeiras vendidas pelo preço de cada cadeira, o custo da mercadoria vendida, que é o número de... Vocês não conseguem ouvir, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu não sei por que eu não sei como é que o microfone, acho que ele bloqueia. O microfone não capta esse som. Deixa eu ir lá para o... Você vai aprender a transformar isso. Então, para vocês escutarem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o link aqui. Você já tem o link, mas... vou fazer o seguinte. São 4h11. 4h20 a gente volta. Mas volta com... Toma água. Pode esticar as pernas um pouquinho aí. Só que gasta 5 minutos para assistir esse vídeo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou assistir aqui. E daqui a pouco a gente volta. 4h20. São 4h11. Aí, depois que todo mundo assistir ouvindo o vídeo, né? Eu volto para comentar.
Tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, espero que os demais também tenham terminado. Então, vocês vejam que o que ele fez no vídeo é uma aplicação diferente, mas também foi análise de sensibilidade, né? Que ele disse que ia explicar a análise de sensibilidade em poucos minutos, 5 minutos. Então, observem que o que ele fez foi uma aplicação diferente, de um jeito muito mais simples do que o meu, mas também o meu é muito mais robusto, porque a gente consegue fazer muitos casos, mas no caso dele também dá, só que ele fez uma explicação bem rapidinha, que também é muito útil, muito importante. Tá? Então, eu acho que com esses dois exemplos, vocês conseguem fixar, né? Entender um pouquinho melhor o assunto. E eu vou aqui daqui a pouquinho para o ChatGPT, só para a gente pegar algumas dicas, mas antes de ir para lá para o chat, eu quero reforçar para vocês que existe a importância desse conteúdo, tá? Só para a gente finalizar. Eu vou colocar aqui, ó, a avaliação econômica de projetos. Ó, avaliação. Observe que ele está colocando assim coisas que eu já busquei, talvez, ou que sejam mais buscadas. Ó, avaliação econômica de projetos imobiliários. Eu, inclusive, vou recomendar para vocês os vídeos do Cristiano Rabelo, tá? Ele é muito bom, ele é daqui de Maceió. Ele é consultor, ele faz consultoria no Brasil inteiro sobre viabilidade econômica de empreendimentos imobiliários. Para quem trabalha na área de engenharia civil, né? Até para todo mundo é importante, mas para quem tem a intenção de enveredar por essa área de empreendimentos imobiliários, ele dá um curso, né? Ele dá curso, ele vende curso e tudo muito mais detalhados até, muito mais específicos, mais nichados do que esse que eu dei para vocês. No meu caso, assim, se vocês pegaram as bases todas aqui para um EVTE, que eu tenho certeza que sim. Se vocês entrarem agora num MBA ou num curso de mestrado, alguma coisa ligada à avaliação econômica de projetos, vocês vão estar com boa parte já do conteúdo para iniciar absorvido, tá? Por isso que essa matéria ela é eletiva para civil, química e ambiental, mas pela importância dela, eu sempre digo que ela devia ser obrigatória para todo engenheiro. Na verdade, não somente engenheiro, porque ela tem uma aplicabilidade muito ampla, né? Então, eu vou até colocar o link isso aqui é uma playlist do Cristiano. Eu vou até colocar o link dele, do canal dele, lá na minha aula também, porque eu vou botar nessa aula aqui, porque vale a pena se inscrever lá no canal dele e aprender aqui um pouco mais sobre esse tema, tá? Vou ver se ele aceita link para canal. Acho que não, acho que tem que colocar como link, não como vídeo. Pronto, link para canal. Então, acho que vale a pena. Se inscreva lá no canal dele ou assistam os vídeos, porque é muito bom. Ó, enfim, aqui eu peguei um caso, né? Vou pegar aqui avaliação econômica de projetos para ver o que aqui o YouTube me mostra mais. De projetos, vou botar de projetos em... Ó, deixa eu ver se ele me mostra avaliação econômica de projetos, avaliação econômica em saúde, tá vendo? Deixa eu voltar aqui porque eu acho que ele, deixa eu voltar para cá, avaliação econômica de projetos. Eu vou de novo aqui que apareceu, avaliação, econômica de projetos, engenharia química, construção civil, tá? Engenharia química. Na verdade, se eu digitar avaliação econômica de projetos, eu estou bem aqui na busca do YouTube. Meus vídeos aparecem primeiro aqui. Quando essa matéria, aí aparece aqui esse outro, avaliação, outra aula de outro professor aqui, análise de viabilidade econômica de projetos. E mais outros vídeos aqui, Tá vendo meus vídeos de novo? Enfim, aqui gestão financeira de projetos,
O conteúdo, vocês vão ver que é, ó, principais técnicas de viabilidade em projeto. Tá? Esse cara é muito bom também, o Mário Trentin. Eu vou colocar essa aula aqui. Ele é muito bom nessa parte de gestão. Vou colocar lá naquele canal também. Também vale a pena se inscrever no canal dele. Deixa eu pegar aqui. E eu vou colocar até algumas coisas um pouquinho mais específicas. Porque eu faço muito isso. Toda vez que eu quero aprender algum assunto, ver alguma aula, eu uso as ferramentas tecnológicas muito, né? Então, vídeos de canal de YouTube, eu assisto, procuro sobre o conteúdo. Vamos voltar aqui. Inclusive procuro no canal do YouTube em inglês também, né? Ó, deixa eu voltar aqui agora para colocar aqui Monte Carlo, método. Peraí, Monte Carlo pode vir outras coisas, né? Método de Monte Carlo. Opa, escrevi errado. Método de Monte Carlo. Vocês podem ter visto alguma coisa do método de Monte Carlo lá em estatística, talvez até em método numérico, ó. Então, aqui, simulação de Monte Carlo. Tá? Tem muitas coisas também, ó. Como funciona o método de Monte Carlo, uma visão intuitiva. Certo? Nunca vi esse vídeo aqui. Vou colocar aqui, ó, análise de sensibilidade. Ó, análise de sensibilidade no Excel. Análise de sensibilidade Solver. Análise de sensibilidade. Ó, professor José Fialho. Então ele vai ter aqui, ó, um vídeo, tá bem visualizado esse vídeo aqui, ó, de uma análise de sensibilidade, 10 minutos. Ele explicou alguma planilha, provavelmente parecida com essa minha, com essa desse outro professor. E outras, ó, o professor que a gente assistiu aqui, e outros professores. Tá? Então, aqui, ó, outro caso de análise de sensibilidade, enfim, muitos exemplos, tá? É isso. Vou voltar lá para a gente concluir aqui. Aqui esse conteúdo aqui está concluído, né? Basicamente, já coloquei todos os links aqui. Essa parte da aula de hoje já foi. Agora, só para a gente finalizar, 10 minutinhos aqui eu termino tudo, para liberar vocês aí. Aqui, avaliação econômica, atividades. O que é que eu botei aqui em cima? Agora a gente vai lá para cima, na plataforma, todo mundo aí no Google Classroom. De novo, se alguém tiver dúvida, levanta a mão, bota aqui no chat. Ó, cadê? Calendário acadêmico, entrega final aqui, tá? Para que não fique dúvida. Por isso que eu trouxe para vocês aqui. Ó, como a gente não vai fazer prova, eu quis fazer aqui logo uma observação. Como é que eu vou calcular a nota AB2? Tá? Eu vou fazer uma média ponderada para a nota final, na AB2. Eu separei a nota em AB2-1 e AB2-2. Tá? AB2-1 são 2 resumos de vídeo. Um que é um vídeo mais longo, de uma aula minha, que muitos já fizeram quando eu dei a aula 4. Tá? Só que eu quero que vocês agora tragam, ao assistir esse vídeo, né, tragam o conteúdo da parte final para o resumo, fazendo observações, analogias com o que foi dito, tá? Fiquem à vontade aí para... Eu quero que vocês assistam essa aula de novo. Quem já fez, não precisa, tá? Deixa eu fazer o seguinte, para simplificar, senão vocês vão ter que assistir de novo, né? Eu não quero que vocês assistam de novo, não. Quem já fez, tá? Coloca aqui. Eu acho que até que já... a aula 4 foi, inclusive, do bimestre passado, né? E depois teve uma aula do Investidor Sardinha, a aula 7, que eu comentei também. Foi a aula do Sardinha comentada por mim. E aí eu pedi um resumo. Quem já fez. Eu já vi que tem gente que já está com isso tudo montado no quadro. Aqui vai valer 7, aqui vai valer 3. Só está faltando eu dar a nota. Tá?
Então quem já fez passa direto para o trabalho. A B22, na verdade, é o trabalho final. O que é que eu estou pedindo? O conteúdo do projeto vale 7 pontos e um vídeo com a explicação. Cadê aqui? Gravar um vídeo, que é essa segunda questão, vale 3 pontos. Tá? Vocês não vão fazer apresentações na próxima segunda, não precisa fazer apresentação. Basta me mandar o vídeo. Bota em alguma pasta. Tá? Eu não vou nem botar vídeo no YouTube, nada. É privado, manda privado para mim, compartilha com meu e-mail. Ou bota o link aqui. Bota no Google Drive, bota em alguma nuvem e manda o link para mim. Tá? Manda o link pela plataforma, que eu vou explicar daqui a pouco. Quem quiser tirar dúvida, me apresentar na próxima semana, durante o horário da aula, eu vou estar aqui, online, nessa salinha aqui. Tá? Quem quiser vir para apresentar, para comentar, para tirar dúvida comigo, pode vir. O prazo para envio de tudo é a próxima segunda, às 23h59. Tá? Então, mas vamos passar ponto a ponto aqui, para vocês entenderem como é que eu vou dar a nota. Título do projeto, todo mundo já tem. Metodologia utilizada passo a passo do projeto. Como foi a metodologia. Primeiro passo foi esse, segundo passo foi esse, terceiro passo foi esse. A gente já viu isso várias vezes. Pegamos de ChatGPT. Eu passei isso na sala. Cada um pode ter adaptado. Eu quero que cada um bote o seu passo a passo do seu projeto. Tá? Então, aquela planilha inicial com descrição de valores, OPEX, CAPEX. Se alguém tiver complementado aquela planilha, também pode explorar mais a planilha, pode fazer. Mas basicamente a única atividade que eu pedi dali foi OPEX, CAPEX. Porque era a planilha de um restaurante. Observe que teve o exemplo do restaurante, tem um exemplo das cadeiras aqui que eu dei agora, e tem vários exemplos que são os projetos de vocês. Tá? Então, tem que montar um fluxo de caixa de projeto. Deixa eu responder aqui o Alisson. Montar o fluxo de caixa de projeto, que é essa tabelinha que eu montei aí. Aí o que é que eu preciso? O quadro do Miro com os resumos, analogias do projeto com os conceitos do livro Custo da Água do professor Valmir. Observe que isso aqui é conteúdo de 2 aulas. Tá? Eu, inclusive, já dei ponto na média, né? Eu vou dar ponto na média e tudo mais para essa aula aqui. Muita gente já fez porque a gente fez na aula isso aqui. Na aula passada, a gente fez isso. Definição dos principais tipos. Definição dos principais tipos de risco para o projeto e plano de ação possível para a mitigação dos riscos. Vocês já mapearam os riscos, só que tem que ser do projeto de vocês. Não é genérico do meu, como eu fiz na aula passada. Aí essa parte está na aula passada. Dizia assim, olha, para esse risco pode ser feito isso, isso e isso. Não é preciso fazer conta nenhuma para isso. É só para... Eu quero saber se vocês entenderam tipo, como mitigam o risco, o que é mitigação de risco. Podem usar o ChatGPT aqui também. E o último item é a planilha do método Monte Carlo aplicada ao projeto de forma simplificada. Essa planilha dessa aula com aplicação ao projeto de vocês. Certo? Então, e o último vídeo é assim, gravar um vídeo de, no máximo 5 minutos, apresentando a partir do seu quadro do Miro, aqui não é tudo que se aprendeu, o trabalho, o projeto final, o projeto final de curso, que é o foco, e pode, aqui não é obrigatório, pode comentar sobre tudo que você aprendeu na disciplina, falando eventualmente sobre a importância e a aplicabilidade do conteúdo aprendido. Se você tiver algum exemplo de aplicação que você pensou de estágio, universidade, trabalho, você pode também mencionar no vídeo. Vocês podem passar também no quadro do Miro de vocês, mostrando as partes do curso, tá? Que vocês fizeram. O material deve ser entregue como? Link para um arquivo .doc com o conteúdo completo, incluindo links para as referências utilizadas, site, link para o ChatGPT se vocês usaram alguma coisa, enfim.
link para a planilha geral, aquela inicial, tá? Aquela inicial, que tem a questão do OPEX, CAPEX. Link para a planilha do método de Monte Carlo. Link para o vídeo, naturalmente, relacionado à questão 2. E link para o seu quadro do Miro. Vocês me mandam tudo, porque quando eu entrar aqui, que eu for corrigindo na semana que vem, na segunda-feira mesmo, eu vou entrar corrigindo tudo. Na segunda não, na terça de manhã. Terça de manhã eu entro corrigindo tudo de todas as matérias. Para fechar a nota no dia 26 mesmo. Tá? Vou ver os vídeos. Todos devem ser enviados junto com a conclusão dessa atividade pelo Google Classroom. Para facilitar a correção e organizar o quadro do Miro, colocar os prints ou links para os documentos do projeto lá no quadro do Miro. Tá? Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida, algum comentário? Isso será um arquivo doc, professor, tipo um relatório. Sim. É colocar todos os itens do projeto no arquivo doc. Que eu acho até que você já tem. Eu compartilhei logo no começo do curso um arquivo doc, onde tem gente que vai botando tudo em cima dentro do arquivo. Tá? Então a gente está encerrando aqui, né, o curso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário de encerramento aí, que a gente praticamente aqui terminou. Eu vou só pedir a vocês que... Vou mandar o link lá no grupo, né, da aula de encerramento. Uma aula breve, na verdade, uma mensagem final aí para vocês. E também a questão o vídeo, a questão do... Me confundi um pouquinho agora, porque o Igor colocou aí se o vídeo pode ser narrado por IA sem precisar aparecer minha voz. Pô, sua voz é tão bonita, cara, você devia botar a sua voz, que aí é que fica mais natural. Não, vamos... Se quiser fazer esse teste, pode fazer, não tem problema não. Mas use, não tem problema. Você usa que software para fazer isso? É até interessante. Vocês querem... porque eu meio que estabeleci aqui que a gente não vai fazer a apresentação. Vocês querem ver os vídeos uns dos outros aí? Porque aí, se quiserem, a gente marca na próxima semana. Querem combinar aqui da gente se encontrar na próxima aula? É só vocês falarem aí no grupo. Voltando para cá, o vídeo final eu vou explicar, eu vou preparar um formulário para vocês fazerem uma avaliação geral do curso, tá? Vocês fazem essa avaliaçãozinha aqui, ó. Eu preciso de avaliação aula por aula, né? Não precisa voltar nas aulas. Quem não preencheu das aulas, não preenche. Agora preenche da aula de hoje, né? Foi mais uma aula aqui, ó. Aqui, lá tem um indicador, né? Tem o formulário aqui. Como eu falei, vai me ajudar muito. É o NPS da aula. Eu vou pedir agora para vocês fazerem o NPS do curso inteiro. Aí na semana que vem, eu libero para você um formulário que vai ter algumas perguntas a mais em relação ao curso, para vocês relatarem lá o que é que foi bom, o que é que pode melhorar, enfim, colocarem as opiniões sobre o nosso curso que se encerra, em termos de conteúdo, se encerra aqui, né? A próxima aula vai ser uma aula de encerramento que eu vou gravar, e na próxima segunda eu vou estar aqui mais para conversar sobre os trabalhos. Não vai ter mais, eu não vou falar não vai ter presença mais na próxima aula. A gente está encerrando o compromisso aqui com as aulas aqui nessa aula de hoje. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Quem tiver dúvida, tá? Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês também pela paciência, gostei muito. Principalmente da participação de vocês nas aulas, que foi necessária a participação. Gostei mesmo, principalmente nessa de atividade, né, do projeto. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz a matéria assim. Eu acho que deu certo e eu vou usar muito esses trabalhos de vocês, né? Eu estou querendo muito ver o final do trabalho de vocês, até para poder usar isso em outras turmas, porque eu nunca tinha feito um curso desse, né, orientado e voltado para projeto, né? Mais algum comentário aí, mais alguma coisa além do Luiz Eduardo?
Beleza, Vanessa. Uma outra informação que vale muito a pena para vocês é o seguinte, para vocês depois não dizerem que eu avisei. Infelizmente, eu não posso deixar vocês no Miro com a licença full do Miro a vida toda, senão eu deixava. Aí eu vou precisar remover vocês do Miro, mas eu só faço isso quando está perto de começar o próximo semestre. Se alguém quiser copiar, mover logo para ficar com uma cópia do seu próprio quadro, pode e deve, depois que encerrar o curso. Tá? Depois que vocês fecharem tudo, vocês fazem um backup, copia para sua conta, enfim. Ou então, não vai ter problema, porque eu não apago o trabalho de aluno nenhum. Quando eu vou remover o aluno, ele pergunta: os arquivos podem ficar ou devem ser removidos? Então, normalmente, eu fico com o trabalho, e acontece muito, por exemplo, acontece de pessoas que fizeram curso comigo há 3 anos, 4 anos, já se formou, já está no mundo, mandam um WhatsApp para mim: setou aquele quadro que eu quero usar em algum momento, aí eu vou e acabo dando acesso à pessoa, e a pessoa copia o quadro, usa as informações do quadro. Mas para garantir, para de repente não precisar me procurar, né, vocês podem fazer esse backup do quadro do Miro para vocês. Beleza? Então, é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado a todos aí. E até breve aí nossos comentários no grupo, talvez na aula de segunda-feira, ou então aí em algum lugar aí pela vida, né? Precisando de qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí a todos.